Aí Jesus, irmão, se volta para Pedro e fala: Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Jesus fala: tu és Pedro, quer dizer Pedro. Mas tem uma coisa, Pedro, sobre essa pedra que sou eu. Jesus aponta para ele, irmão. A igreja não está firmada sobre Pedro, não, está firmada sobre Jesus. E sobre essa pedra, Pedro, que sou eu, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno pode até se levantar, querida, pode até se levantar, mas não prevalecerão contra a igreja de Deus. Levanta essa mão para o céu, glorifica ele, irmão. Ele merece o seu glória a Deus, ele merece o seu aleluia. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Vai adorando a ele aí, irmão. Vai adorando, ele é maior, ele é maior. Esquece o seu problema lá, esquece o aleluia, deixa para fora lá, querido. Abra a boca e começa a adorar ele agora aí. Vai adorando, irmão. É adorando que recebemos a vitória. É adorando, irmão, aleluia. Aleluia, que as portas não prevalecem. É adorando, aleluia, que eu consigo exaltar e glorificar ele. Primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Palavra simples que Pedro pregava, mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Convicção, irmão, do que ele estava falando. Ouviu da boca de Jesus. Caminhou com Jesus. Hoje nós não caminhamos fisicamente, mas Jesus vai estar do nosso lado. Deixa eu falar para os irmãos. Quando eu morava aqui na cidade de Garapaba, teve um dia de manhã, eu entrei na igreja 7 horas da manhã para orar. 7 horas. Salário atrasado 4 meses. A Lucia acho que alcançou isso, a Creuzinha alcançou isso. E eu entrei na igreja, irmão. Eu tenho uma filha especial, a Laura. Precisa de fralda, leite. E eu me lembro, pastor Carlos, que eu entrei ali na igreja. Me lembro como se fosse hoje, irmã Joana. Dobrei o meu joelho 7 horas. O Sebastião estava lá. O Sebastião Mendonça já estava lá. Oramos ali. Eu comecei a orar. E eu pude sentir, já de Edinaldo, o lenço do Espírito Santo passando sobre mim, dizendo: eu te ajudo, dizendo: eu te esforço. Eu sentia a mão passar assim para tocar, dizendo: eu sou contigo, dizendo: eu sou a sua resposta, dizendo: eu sou a sua solução, e sou eu tudo. Sai da igreja. Trabalhei aquele dia, Camila, e a terra estava nessa creche, amiguinho de Jesus. Chegou o pastor Otamiano, Carlos, e diz: Marcos, eu preciso te ajudar no negócio aqui. E me ajudou, pastor Carlos. E eu falei: pastor Otamiano, eu já sabia. Quando eu falei eu já sabia, as lágrimas dele começou a rolar. Eu falei: porque hoje, de manhã, quando eu orava, o Espírito Santo de Deus me confortava e dizia que me daria a resposta. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Aprenda a ter experiência com ele. Não deixa uma dor de cabeça fazer você fraquejar na fé. Não deixa palavras distorcidas te fazer desanimar. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, meus queridos irmãos, a palavra não temas? Sabe quantas vezes está escrito, Joana? A palavra não temas. O ano tem 365 dias. Está escrito não temas, pastor, 368 vezes. É Deus te dizendo: não tema, porque eu te ajudo. Não tema, porque eu te esforço. É noite de aniversário, irmão. É noite de alegria. E a minha alma regozija pelo primeiro aniversário desta igreja, porque eu sei que muitas portas se abrirão. E eu sei que não adianta. O diabo pode até lançar seta, o diabo pode até lançar tristeza, o diabo pode até lançar dificuldade, mas não prevalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Dá glória aí, meu querido. Dá glória aí. Dá aleluia aí.
nos dias de hoje, irmão. Não desfaleça, meu querido. Não desfaleça, minha querida. Aleluia. Porque Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te confortar. Lutas vêm, dificuldade vem, mas Deus é maior. Deus é maior. Fica de pé, querido. Fica de pé. Porque nós ainda temos outro trabalho aqui para fazer. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe na sua vida, irmão, é igualzinho na vida de Jó. Jó tinha perdido tudo. E chegou um dia na vida de Jó, irmãos, que Jó falou a Deus: quem me dera se eu soubesse onde é o teu trono, porque eu queria expor diante de ti as minhas queixas. Quem sabe você está assim nesta noite. Expõe para Deus, irmão. Expõe para Deus aquilo que você tem passado. Deus é um Pai amoroso que está pronto a te ouvir, a te ajudar, a confortar o seu coração. Deixa eu dizer, irmão, você que está aqui na igreja hoje, não aceita, irmão, a sua família não está. Você que seu filho não está aqui, não aceita, mãe. Ore por ele, interceda por ele, porque de Deus vem a resposta. Não aceita o seu esposo não está aqui, ore, irmão, porque Deus é Deus que acerta situação. Deus é Deus que muda, aleluia. Está escrito na Bíblia, no livro de Daniel, que Ele muda tempo, Ele muda reino. Sabe para quê, irmão? Para atender a oração do filho dele. Para atender a oração do filho dele. Aleluia, Ele está aqui presente. Nós vamos estar orando agora, depois eu vou fazer uma Bíblia. Nós vamos estar orando agora, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia. Rasgado, Deus, coração rasgado diante de ti, e dando alegria, e dando felicidade por essa porta que o Senhor abriu, Pai. Deus, tem que pedir, adentrarão aqui mais e mais, Deus. Eu sei que esse é o primeiro de muitos, Senhor. E eu sei que a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Aleluia. Deus, fortalece o pastor. Deus, fortalece o grupo de obreiros, ciclo de oração, diáconos, presbíteros, companheiros, Senhor, desta obra santa, terrena, na qual sabemos que não é fácil, Senhor. Chegar até aqui, Jesus. Chegar até aqui não foi fácil, Pai, mas eu sei que o Senhor esteve do lado de cada um, Senhor, dos irmãos aqui do lado do pastor, ajudando, confortando nas decisões a serem tomadas. Eu quero te pedir, continua, Deus. Oh, aleluia. Continua com as tuas mãos estendidas sobre esta casa, supre todas as necessidades. Não tem problema que o Senhor não resolva. Não tem enfermidade que o Senhor não cura. Opera, Jesus. Opera. Em oração da minha alma, Pai. Deixa eu perguntar. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é crente? Tem alguém que não é crente em nosso meio? Dá um sinalzinho com a mão. Dá um maior para Deus. Eu venho com você. Tem alguém que não é crente e quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que não aceitou a Cristo como seu Salvador? Se tiver, não perde tempo não, vem depressa correndo aqui. Nós estaremos orando por você. Nós estaremos orando pela sua vida nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai mudar o quadro da sua vida. Tem alguém que está afastado, irmãos? Pastor, eu me afastei, eu queria voltar. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus hoje? Ao findar o labor desta vida, quando o amor está a teu lado chegar. Tem alguém afastado? Que decidam a viver a tua alma. Qual será no futuro?
hoje. Eu sei de uma coisa, mas quando estamos no dia chamado hoje, a oportunidade, a hora que o coração para de bater, querido irmão, acabou tudo. O coração parou, acabou tudo. Então hoje é a oportunidade para a sua vida. Tem mais alguém? Aleluia. Se não tem, pastor Cartão, ungir os enfermos? Pode ungir os enfermos? Tem alguém enfermo, irmão, quer ser ungido? Se tiver alguém enfermo e quer ser ungido, nós estaremos orando por você nessa oportunidade. Fabiano está aceitando? Está aceitando, Fabiano? Levanta a mão como ato de aceitação. Levanta a mão aqui como ato de reconciliação para Deus ver. E o moço aí, está aceitando? Já é crente? Já é crente? Tem mais alguém aí, irmãos? Dá um sinalzinho com a mão para a gente ver. Quem está enfermo e quer ser ungido, irmão? Se tiver, dá um sinalzinho com a mão para me ver. Olha lá, pastor Carlos, ó. Levanta a mão quem quer ser ungido. Isso. Presbítero Paulo, pastor Paulo, vai estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Papai do céu, que o Senhor venha acolher cada filho seu que nesse momento está à sua frente. Papai, abençoe a cada um, Papai do céu, que na casa do Senhor.